Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane e hoje teremos 2 relatos que aconteceram em hospitais, lugar onde acontece muita coisa sobrenatural, né? Inclusive, se vocês gostam de coletâneas, ou seja, mais de um relato por vídeo, só comentar. Antes disso, curta o nosso vídeo e se inscreva para não perder os próximos relatos, ok? Caso você tenha alguma história e gostaria de compartilhar com a gente, é só enviar no e-mail que está na descrição. Dito isso, vamos ao nosso relato. Assunto: trabalhei em hospital e até hoje não consigo explicar o que aconteceu no quarto 317. Avisando que eu já troquei nome, cidade, hospital e tudo mais. Eu nunca contei isso publicamente e, mesmo já tendo se passado alguns anos, ainda me dá um aperto enorme lembrar. Não porque eu ache que algo vai me perseguir por eu falar, mas porque foi uma experiência que mexeu muito comigo e até hoje eu não consigo encaixar aquilo numa explicação lógica. Eu trabalhei como técnica de enfermagem por alguns anos num hospital particular de médio porte. Não era um hospital antigo daqueles cheios de lenda, nem nada assim. Pelo contrário, era um prédio relativamente moderno, reformado, organizado. Quem vê de fora pensa que é um ambiente frio, só de protocolo e rotina, mas quem já trabalhou em um hospital sabe que é um mundo à parte. Você vê de tudo: nascimento, morte, família brigando, gente implorando por mais tempo, gente indo embora sem ninguém do lado. Então, por mais que eu não me considerasse uma pessoa mística, eu sempre tive respeito por esse tipo de ambiente. O que vou contar aconteceu no meu terceiro ano lá. Na época, eu trabalhava mais em plantão noturno e existia um quarto específico que a equipe inteira evitava comentar muito, embora todo mundo soubesse. Era o número 317. Oficialmente, era um quarto muito comum de internação. Nada de UTI, nada de isolamento, mas tinha uma fama interna esquisita. Sempre que alguém ficava muito tempo ali, a equipe comentava que o quarto pesava. Era essa a expressão, pesava. Eu achava que era bobagem. Sabe como é ambiente de hospital, né? Se espalha história rápido. Um diz que ouviu alguém chamar no corredor, o outro diz que a porta abriu sozinha. E pronto, vira folclore interno. Eu sempre fui do tipo que escuta e segue o trabalho. Só que com o tempo eu comecei a reparar que muita coisa estranha realmente se concentrava naquele quarto. Paciente lúcido reclamando de barulho à noite, campainha acionando sem ninguém apertar, monitor apitando por segundos e depois normalizando. E o mais curioso, vários pacientes falavam, sem combinar entre si, de uma senhora que aparecia perto da janela ou ao lado da porta. Às vezes descreviam como uma mulher magra, de cor roupa clara. Às vezes só diziam que tinha alguém observando. A equipe médica tratava como delírio, efeito de medicação, privação de sono. E na maioria dos casos isso realmente faz sentido, só que as descrições eram parecidas demais. Mesmo assim, eu seguia sem dar muita bola. Até que um senhor chamado Orlando foi internado no 317. Ele devia ter uns 70 e poucos anos, talvez mais. Estava debilitado, mas lúcido, educado, daqueles pacientes que pedem desculpa até por tocar a campainha. Ele estava fazendo um tratamento complicado, tinha histórico de insuficiência cardíaca e outras coisas, mas conversava normal, reconhecia todo mundo, era extremamente consciente. Na primeira noite dele nesse quarto, eu entrei por volta de 1h30 da manhã
para verificar medicação e sinais. Ele estava acordado, olhando fixo para a janela. Perguntei se estava tudo bem e ele respondeu uma coisa que me deixou desconfortável na hora. Moça, aquela mulher não é da limpeza, né? Aí eu olhei para trás automaticamente. Não tinha ninguém. Perguntei de quem ele estava falando. Ele apontou discretamente com o queixo para o canto perto da janela. Disse que tinha uma mulher ali há uns minutos parada, olhando para ele. Eu falei já no automático profissional, que provavelmente ele tinha acordado assustado e que não tinha ninguém. Ele não insistiu. Só me olhou com uma cara estranha e falou: tomara. No dia seguinte, ele comentou de novo, e na outra noite também. Sempre a mesma coisa, uma mulher parada, em silêncio, olhando. Detalhe importante, ele não parecia delirando, não estava confuso, não estava medicado a ponto de ter alucinação, não misturava fatos, falava com clareza e até com vergonha, como se soubesse que podia soar absurdo. Na terceira noite, eu entrei no quarto e ele estava nitidamente abalado, pálido, respirando rápido. Perguntei o que houve e ele falou bem baixo. Ela chegou mais perto. Eu senti um arrepio instantâneo. Perguntei quem e ele respondeu: a mulher, a que fica me olhando. Hoje ela estava do lado da minha cama. Tentei manter a postura, porque nesse tipo de trabalho a gente não pode entrar na paranoia do paciente. Acalmei ele, conferi sinais, tentei mudar o foco da conversa. Antes de sair, ele segurou meu braço e falou: ela não quer meu quarto, ela quer eu. Aquilo me acompanhou o resto do plantão. Na manhã seguinte, pedi para ver se conseguiam trocar o paciente de quarto. A supervisão não gostou da ideia, porque o hospital lotado nem sempre permite esse tipo de manobra por sensação. Mas nesse dia surgiu uma vaga e Orlando foi transferido para outro quarto, no mesmo andar, só que mais perto do posto. Eu juro, no novo quarto ele se acalmou. Dormiu melhor, não falou mais da mulher, voltou até a brincar. Foi uma mudança tão clara que eu mesma comecei a me sentir mal de lembrar do 317. Pensei, pronto, era o ambiente, sugestão, coincidência. Acabou. Só que não acabou. 2 dias depois, o 317 recebeu uma paciente mais jovem, na faixa dos 40, em recuperação de cirurgia. Nada grave, quadro estável. Na primeira madrugada, a campainha dela começou a tocar em intervalos curtos. Fui até lá, achando que era dor ou ansiedade. Quando entrei, ela perguntou: tem alguma acompanhante no quarto ao lado? Expliquei que não. Ela então falou: porque toda hora eu ouço uma mulher chorando baixinho aqui atrás da porta. Na hora, meu estômago gelou. Fiquei no quarto alguns segundos em silêncio e aí eu ouvi. Não vou dizer que ouvi um choro claro, como uma cena de filme, não foi assim. Era mais como um som abafado, irregular, como alguém prendendo o ar entre soluços. Vinha do corredor, vinha do banheiro, de tubulação. Eu quis muito acreditar nisso, mas o som parecia estar dentro do quarto, perto da porta. Abri o banheiro, nada. Saí no corredor, nada. Conversei com a paciente. Disse que à noite tudo parece maior. O hospital faz barulhos estranhos. Esse tipo de explicação. Mas eu já não estava tão segura quanto antes. Nessa mesma semana, aconteceram 2 coisas que foram me quebrando por dentro. A primeira, numa madrugada, eu estava no posto com outra técnica e escutamos nitidamente passos no corredor daquele lado, lentos, arrastados. Achamos que fosse o acompanhante perdido procurando enfermagem. Quando fomos olhar, não havia ninguém. O corredor estava vazio, todas as portas fechadas.
e a luz do 317, que eu tinha certeza absoluta de ter apagado na última ronda, porque o quarto estava vazio, naquele momento estava acesa. A segunda foi pior. Havia uma placa de raio-x antigo e alguns prontuários arquivados numa sala administrativa pequena perto do corredor. Uma enfermeira mais velha que trabalhava lá há muito tempo comentou comigo num plantão mais calmo que antigamente aquela ala tinha outra numeração e antes da reforma o quarto 317 correspondia ao quarto onde uma paciente oncológica passou meses internada, já em fase terminal. Segundo ela, a mulher não tinha família presente e acabou falecendo praticamente sozinha numa madrugada. Eu perguntei o nome. Ela respondeu, mas sinceramente hoje não lembro. O que eu lembro é o resto da conversa. Ela disse que depois da morte dessa paciente começaram histórias, primeiro discretas, depois repetidas demais para ignorar. Pacientes falando de mulher perto da janela, equipe ouvindo choro, sensação de alguém observando. A enfermeira terminou me dizendo uma frase que ficou na minha cabeça. Eu não sei se é espírito, memória do lugar ou culpa de quem trabalha em hospital. Só sei que tem quarto que não aceita silêncio. Eu tentei seguir a minha vida, só que teve uma última noite que me fez pedir transferências de setor semanas depois. Eu estava sozinha naquele lado da ala por alguns minutos, porque minha colega tinha descido para buscar uma medicação controlada. O 317 estava vazio. Eu tinha acabado de passar pelos quartos e, ao voltar pelo corredor, vi claramente que a porta do 317 estava entreaberta. Parei. Eu lembrava de ter deixado fechada. Fui até lá, achando que talvez algum maqueiro, limpeza ou médico tivesse entrado. E nisso, antes de tocar a porta, ouvi uma voz de mulher, muito baixa, como se falasse dentro do quarto. Não entendi a frase inteira, só entendi o fim. Parecia dizer, agora não. Na mesma hora, meu corpo travou. Eu empurrei a porta. O quarto estava vazio. Sem paciente, sem visita, sem ninguém. Mas a janela estava aberta. E isso era impossível, porque aquela janela tinha trava, e em internação ela ficava travada justamente por segurança. Eu fui até lá, fechei como deu, e quando eu virei para sair, vi no reflexo escuro da televisão desligada uma silhueta atrás de mim. Eu me virei na hora, não tinha ninguém. Mas eu senti. E essa é a parte mais difícil de explicar. Eu senti uma presença tão forte, tão próxima, que meu olho encheu d'água na hora, sem motivo. Não era só medo, era tristeza. Uma tristeza funda, pesada, de dar falta de ar. Saí do quarto chorando mesmo, sem entender por quê. Minha colega voltou e me encontrou no posto branca igual papel. Eu inventei e passei mal por queda de pressão. Não tinha coragem de contar o que aconteceu naquela madrugada, porque eu mesma ainda tentava dizer para mim mesma que tinha sido cansaço. Só que dali em diante eu nunca mais consegui entrar no 317 sozinha. Algum tempo depois pedi transferência de ala. Continuei trabalhando no hospital ainda por um tempo. Depois saí da área por outros motivos da vida, mas esse episódio nunca foi embora de mim. O desfecho mais estranho de tudo veio meses depois, quando encontrei por acaso a filha do seu Orlando, aquele senhor que viu a mulher no quarto. Ela me reconheceu, veio agradecer pelo cuidado com o pai e comentou que ele tinha falecido em casa, tranquilo, semanas depois da alta.
Até aí, tudo normal. Mas antes de ir embora, ela disse: ele falava muito de você. Dizia que a moça da noite acreditou nele e por isso aquela mulher não conseguiu levar ele no hospital. Eu não tinha acreditado nele, pelo menos não na época. Mas até hoje, quando lembro disso, me pergunto se talvez eu tenha acreditado mais do que queria admitir. Nunca mais quis saber o que aconteceu naquele quarto depois. Nem se a numeração mudou, nem se ainda existe. Tem coisa que a gente prefere não confirmar. Só que em hospital tem dor demais concentrada num lugar só. E às vezes eu acho que nem toda dor vai embora quando a pessoa vai. Pois é, gente, é complicado, né? Não sei, é muito difícil. Eu também teria muito medo num caso desse, sabe? Porque você veja bem, normalmente quando você escuta um comentário desse, é porque a pessoa ela sofreu muito, né? Para o desencarne, sofreu e morreu sozinha, né? E eu não sei assim exatamente, eu não tenho grandes explicações, né? Porque eu não tenho o alcance do entendimento, né? Mas é uma história realmente que eu acredito totalmente, né? Porque são lugares onde realmente existe muito sofrimento, né? Hospital, por exemplo, e a gente não sabe até onde a gente pode mensurar exatamente o que ficou após a morte de uma pessoa terminal, né? Ainda mais com uma doença tão horrível quanto esta, que é o câncer. E agora, gente, vamos para o nosso segundo relato. Assunto: vi uma criança num elevador do hospital e até hoje não sei quem era. Isso aconteceu quando eu estava internada por causa de uma cirurgia. Não foi nada gravíssimo, mas precisei ficar alguns dias no hospital. E como sempre detestei o ambiente do hospital, eu já estava nervosa desde o começo. Para piorar, eu fiquei num quarto sem acompanhante durante uma noite porque minha irmã, que estava comigo, precisou ir em casa resolver umas coisas. Era um hospital grande, bem conhecido, e eu estava no 6º andar. Na segunda noite de internação, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Acho que era mistura de dor, remédio, barulho de corredor, aquelas coisas. Já devia ser umas 2 da manhã, quando resolvi levantar e dar uma andada curta ali perto, porque às vezes ficar deitada só piora a ansiedade. Saí devagar, com soro, andando naquele corredor gelado de hospital, tudo silencioso. Tinha só o som do ar-condicionado e, de vez em quando, algum monitor apitando longe. Eu fui até perto do elevador porque tinha uma janelinha ali no corredor. Quando cheguei, vi que o elevador estava parado no meu andar e a porta abriu. Lá dentro tinha uma menininha, devia ter uns 7 ou 8 anos no máximo. Ela estava sozinha, de camisola de hospital, o cabelo escuro preso, meio torto, segurando um coelhinho de pelúcia velho. O primeiro pensamento que eu tive foi: meu Deus, cadê a mãe dessa criança? Eu olhei para trás para ver se tinha alguém vindo e não tinha ninguém. Perguntei para ela se estava tudo bem. Ela só me olhou. E essa é a parte que me marcou. Ela não parecia assustada, não parecia perdida, parecia só triste, muito triste. Eu perguntei se ela estava procurando alguém. Aí ela respondeu baixinho: minha mãe não voltou. Na hora, meu coração partiu. Achei que a mãe tinha ido ao banheiro, descido para resolver alguma coisa, sei lá. Falei que a gente podia procurar uma enfermeira.
Ela balançou a cabeça negativamente. A porta do elevador começou a fechar e eu entrei, mais por impulso do que qualquer coisa. Pensei em levar ela até o posto de enfermagem do térreo ou chamar ajuda, só que a menina apertou o botão do terceiro andar antes de eu fazer qualquer coisa. Descemos. Eu fui falando com ela, perguntando o nome, perguntando em que quarto estava, mas ela respondia muito pouco. A única frase que ela falou de forma mais clara foi: "Eu esperei, mas ela não voltou." Quando a porta abriu do terceiro andar, ela saiu. Eu fui atrás. O andar estava quase todo apagado, só com luz reduzida. Eu achei estranho porque parecia menos movimentado que o meu. A menina foi andando pelo corredor sem olhar para trás, e eu fui seguindo devagar, com aquele suporte de soro. Eu estava quase chamando mais alto por alguém quando ela virou a esquina do corredor e sumiu. Simplesmente sumiu. Eu cheguei logo atrás, não tinha ninguém. Não tinha porta abrindo, não tinha quarto com luz acesa, não tinha som de passos, nada. Eu travei na hora. Fiquei parada, olhando aquele corredor vazio, tentando entender se eu tinha me confundido. Aí uma enfermeira apareceu do outro lado e perguntou o que eu estava fazendo ali, porque aquele andar estava parcialmente desativado naquela semana. Eu falei da menina, descrevi tudo. A enfermeira ficou séria na hora. Não séria no sentido de você é doida, mas séria de um jeito estranho. Ela me perguntou se a menina estava com um coelhinho na mão. Quando ela falou isso, eu me arrepiei inteira. Falei que sim. Ela respirou fundo e me levou de volta para o meu andar. No caminho, eu fiquei insistindo, querendo entender, e ela não queria falar nada. Só que quando chegamos perto do meu quarto, ela falou baixinho: "De vez em quando, alguém vê." Eu perguntei: "Vê quem?" E ela respondeu: "Uma menina que morreu aqui faz anos. A mãe saiu do quarto para buscar um médico porque ela começou a passar mal. Parece que houve uma confusão, uma demora, alguma coisa assim. Quando voltaram, a menina já tinha morrido. E dizem que ela foi a última a ver a mãe sair pela porta." Eu comecei a chorar na hora, não de medo, mas de tristeza mesmo, porque a frase batia exatamente com o que a menina tinha me dito. No dia seguinte, já mais calma, tentei falar disso com outra funcionária e ela desconversou completamente. Disse que paciente internado, medicado, sem dormir, vê muita coisa. Eu até aceitei isso por um tempo. Pensei, talvez eu estivesse alterada, talvez fosse efeito do remédio. Só que tem um detalhe que até hoje me impede de racionalizar completamente. Quando voltei para o meu quarto naquela madrugada, encontrei em cima da poltrona, ao lado da cama, um pequeno laço cor-de-rosa, bem simples, de criança. Eu tinha certeza absoluta que aquilo não era meu, não era da minha irmã, não estava ali antes. Guardei esse laço por anos. Acabei perdendo numa mudança, mas nunca esqueci. Não sei dizer se vi um espírito, uma memória, um sonho em pé. Talvez não sei se queria saber. Só sei que a expressão daquela menina nunca saiu da minha cabeça. E de tudo, o que mais me marcou não foi o susto. Foi a sensação horrível de que ela ainda estava esperando alguém voltar. É difícil analisar realmente o que aconteceu, né? Mas que com certeza ela viu a menina, isso é um fato. E talvez porque o espírito da menina tenha ficado pairando lá no hospital, né? Porque ela estava esperando a mãe dela. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos relatos, tá? E até breve.